Circle of Inevitability, capítulo 1036. Vestido de noiva. Olhando para o fundo escuro da escada, Lumian pegou um espelho e ativou a habilidade de contrato em seu corpo. Ele imediatamente sentiu a marca no espelho de corpo inteiro no tesouro Tudor, pronto para mergulhar no espelho e atravessá-lo a qualquer momento. Mantendo esse senso, Lumian lembrou Franca e Jenna. Andem perto das laterais depois, bem perto. Em sua experiência, descer as escadas dessa maneira os colocaria no campo de reflexão daquele espelho de corpo inteiro. Para Beyonders de outros caminhos, eles só precisavam se proteger contra serem afetados pelas ilusões resultantes, assustando-se até a morte. Mas se caçadores e demônias deixassem suas sombras se refletirem naquele espelho de corpo inteiro, eles poderiam ter seus corpos arrebatados pelo há muito caído Alista, Tudor por meio de armadilhas pré-arranjadas, permitindo que ele ressuscitasse e retornasse. Lumian pensou que, dado o nível de loucura de Alista Tudor, ele provavelmente não se importaria se fosse um imperador de sangue ou uma imperatriz de sangue que retornasse, então as demônias também deveriam ter cuidado. Certo. Franca e Jenna ouviram Lumian explicar há muito tempo os perigos que o tesouro Tudor escondia. Mesmo que não soubessem, na situação atual, elas primeiro seguiriam o conselho e depois encontrariam uma oportunidade de perguntar o porquê. Lumian manteve a ativação da impressão do espelho e deixou a aura residual do Imperador de Sangue em sua palma direita se intensificar de fraca para forte, cobrindo-a de palidez. Ele ainda não havia começado a descer as escadas, degrau por degrau, quando de repente ouviu a voz da Madame Mágica. Localizei sua marca no espelho. Junto com a resposta da voz, pontos de luz estelar deslumbrante se iluminaram, envolvendo Lumian e os outros. Quando a visão foi restaurada, Franca se viu em um corredor que parecia ser formado de luz estelar condensada. Em ambos os lados deste corredor, havia portas brilhantes como estrelas, erguidas na escuridão. O fundo era semi-transparente, revelando uma escuridão sem fim, enquanto acima não havia cúpula, com estrelas ilusórias pontilhando as alturas distantes. No final deste corredor profundo e espaçoso havia um espelho prateado de corpo inteiro com um design clássico e padrões complexos ao redor da moldura. Quase simultaneamente, Franca e Jenna notaram a Madame Mágica levantar a mão direita e gentilmente agarrar a frente. Ao redor daquele espelho prateado de corpo inteiro, o espaço subitamente se curvou, formando uma esfera selada em um estado de sombras profundas, bloqueando a entrada de toda a luz. Lumian e os outros não conseguiam mais ver aquele espelho prateado de corpo inteiro, e aquele espelho não conseguia mais refleti-los. Dessa forma, podemos ser um pouco mais livres, disse a Madame Mágica com um sorriso. Vestindo um manto negro com estampas prateadas, ela se virou para Lumian, Franca e Jenna e disse: vocês podem escolher as salas do tesouro agora. Eu cuido dos perigos lá dentro. Franca e Jenna olharam instantaneamente para Lumian, esperando que ele fosse primeiro. Lumian olhou para a esquerda e para a direita, avançando lentamente pelo corredor profundo e espaçoso enquanto dizia casualmente: na área acima da névoa cinza, quando mencionei Madame Poalis e Omibela, também falei sobre uma preocupação. Qual preocupação? Franca perguntou cooperativamente. Ela e Jenna podiam imaginar que Lumian queria usar uma conversa casual para distrair sua própria mente, escolhendo salas de tesouros puramente com base na intuição espiritual e nas características, auras e corrupção de seu corpo. Lumian, em seu estado de demônia do desespero, com cabelos negros em cascata, olhou para a Madame Mágica e para o Senhor enforcado, e disse: no final da operação de despertar, havia duas coisas que eu não conseguia entender. Primeiro, por que não houve movimento da demônia primordial? E segundo,
Porque o lado da grande mãe não tentou impedi-lo, mesmo tendo feito muitos arranjos na cidade dos sonhos. A ausência de interferência de outras existências era esperada. O digno celestial não esperaria até que estivessem prontos e pudesse interferir efetivamente na situação interna do sonho antes de deixar Zou-Sasa vir. Se isso acontecesse, o que pudesse ser suprimido poderia ser sua esperança de sucesso. Além disso, o lado de Anderson incendiaria o albergue colorido e o estúdio de arte mudo, não dando à divindade adorada pela Associação da Fantasia a chance de intervir, e também haveria supressão de deuses verdadeiros no Hospital Mushu. Mas a grande mãe enviou Madame Poales com o bebê Omibela para ser a diretora do Hospital Mushu. Como eles não criaram nem irritação, suas forças na Cidade dos Sonhos não se limitam ao Hospital Mushu. Seja Green, que originalmente atuava fora do hospital, ou Lu Yonggan, que pode entrar e sair livremente do hospital, eles poderiam efetivamente evitar a repressão dos deuses verdadeiros ao Hospital Mushu e fazer algo. Talvez Peng Deng, Grisha e o lado de Amon, que não apareceram na fase final, estivessem bloqueando-os. Especulou Jena. Essa é uma possibilidade. A Madame Mágica começou seu discurso no clube de tarô, mas tem um mau pressentimento de que talvez a Grande Mãe já tenha alcançado seu objetivo, de uma forma que está em nosso ponto cego cognitivo. Minha experiência também diz que a calma anormal é sempre problemática, continuou o senhor enforcado com ênfase. Franca respirou fundo e voltou seu olhar para Lumian. Lumian entendeu o que ela queria dizer e sorriu, dizendo: a única revelação que o senhor tolo deu sobre assuntos relacionados à Grande Mãe foi tornar-se uma demônia da imortalidade, tomar emprestado o presente da terra, encontrar a mão abscessada. Depois de dizer isso, Lumian teve uma percepção espiritual repentina. Virou-se para a direita e abriu uma grande porta semi-transparente, condensada pela luz das estrelas. A luz atrás da porta estava fraca, sem nenhum ataque aparente. Lumian esperou 2 segundos antes de passar pela porta e entrar na sala. O que seus olhos viram foi um caixão preto. Este caixão era diferente dos caixões retangulares que Traer usava diariamente, com curvas óbvias, uma extremidade maior e outra menor, sua superfície esculpida com muitos padrões de pássaros e árvores. A cabeça de Franca apareceu por trás do ombro de Lumian. Este não é um caixão estilo continente ocidental. De onde o imperador de sangue o tirou? Ela já sabia que o continente ocidental havia evoluído desde seu país pré-transmigração ao longo de milhares ou dezenas de milhares de anos, ou até mais. E a julgar pelo fato de mal conseguir entender a língua da sombra de armadura Shentu e suas vestimentas, Franca sentiu que a civilização do continente ocidental talvez não tivesse sofrido uma quebra de continuidade como os continentes sul e norte, ainda mantendo uma certa conexão. O estilo do caixão diante de seus olhos parecia ser mais uma evidência. Quanto ao motivo pelo qual, em uma situação em que a civilização não havia sido interrompida, a língua e o estilo do continente ocidental haviam regredido, ao que ela lembrava como antigo, ela não conseguia pensar em uma razão no momento. Todos os transmigradores conhecidos estavam nos continentes sul e norte e no antigo continente oriental. Não, a rainha misteriosa havia dito que o antigo deus do sol não era o tipo de pessoa de casulo, como nós, e havia outro transmigrador que não revelou sua identidade. Enquanto os pensamentos de Franca gradualmente divergiam, Lumian e a Madame Mágica já haviam caminhado até a frente daquele caixão preto no estilo do continente ocidental, com esta última fazendo a tampa deslizar para um lado sozinha, caindo no chão semi-transparente. Franca olhou e viu um rosto lindo com olhos bem fechados, pálido e frio, viu uma linda coroa de fênix e uma capa de nuvens rosadas, e viu um vermelho brilhante.
Vestido de noiva chinês, cadáver de noiva. Droga, o que diabos o imperador de sangue está aprontando? Franca exclamou. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, aquele caixão preto com padrões de pinheiros, ciprestes e garças começou a tremer violentamente. Uma mão pálida e delicada, com unhas longas e cinzentas, afiadas e frias, pressionou silenciosamente a borda do caixão. Com essa ação, os lábios de Franca e Jena de repente ficaram secos, como se estivessem sendo assados. Do lado de fora do tesouro, o Vingador Azul, navegando por ventos fortes e ondas enormes, de repente mergulhou para baixo. O vento parou, as ondas se acalmaram e o vapor de água subiu do mar azul, evaporando rapidamente. Na superfície do Vingador Azul, o convés começou a rachar a uma velocidade visível. Mesmo que a consciência deste navio fantasma tentasse constantemente consertá-lo, não conseguiu impedir que a tendência se aprofundasse. Dentro do tesouro Tudor, na sala correspondente. Antes que a Madame Mágica pudesse desferir uma saraivada de ataques contra o cadáver feminino no caixão, Lumian estendeu a palma da mão direita. A palma da mão dele era vermelha escura e manchada, coberta de palidez, um profundo furo negro que emitia uma aura indescritível. O cadáver feminino, vestindo o que Franca chamou de um vestido de noiva vermelho e uma coroa de fênix dourada, parou de tremer, não dando mais a sensação de que poderia subir a qualquer momento. Aquela mão delicada, porém pálida, deslizou lentamente para baixo, retornando à lateral do cadáver. Todas as anormalidades desapareceram com ela. O poder de uma demônia da catástrofe, disse a Madame Mágica após alguns segundos observando com olhos tão brilhantes quanto o céu estrelado, e o poder de um imortal Será que as bênçãos desses dois caminhos podem ser combinadas? Enquanto ela falava, ela e o senhor enforcado olharam para Lumian. Lumian olhou para o buraco escuro em sua palma e pensou consigo mesmo, talvez possam. Essa coisa parecia ser uma fusão da aura residual do imperador de sangue, da bênção de um bispo de guerra, do selo do taoísta do submundo e do grau e conhecimento da carta da demônia. Se tal miscelânea pôde ser montada, os poderes escolhidos separadamente dos caminhos da demônia e da morte também deveriam ser. A Madame Mágica e o senhor enforcado mergulharam em profundas reflexões, enquanto Franca associava os termos demônia da catástrofe e imortal ao estado e ao comportamento recente do cadáver feminino. Ela disse espantada: Isso não pode ser uma demônia em conserva, pode? O imperador de sangue trouxe uma demônio em conserva para o continente norte? Como ele conseguiu isso? Não é dito que o continente ocidental foi selado pelo poder do digno celestial, e que a barreira só pode ser aberta para entrada e saída livres depois que o Senhor Tolo realmente ganhar a vantagem. Antes disso, não deveriam ser possíveis apenas alguns rituais de ações secretas? Mesmo que o Imperador de Sangue realmente tenha aberto uma passagem antes de sua morte, tentando arrastar todos os deuses consigo, essa passagem foi selada na Traer da Quarta Época, certo? O Imperador de Sangue não deveria ter tido tempo de enviar essa demônia em conserva para o Vingador Azul. Ao ouvir as palavras de Franca, a Madame Mágica virou-se para o lado e começou a explicar. O poder não vem das características de Beyonder, pode se originar do continente ocidental ou de algum outro lugar, mas a pessoa é do continente norte. Franca olhou cuidadosamente e percebeu que o cabelo da mulher morta no caixão era amarelo claro, e seus traços faciais eram bem pronunciados. Uma demônia artificial? Disse Franca com alguma compreensão. O Imperador de Sangue fez um ritual secreto para obter um conhecimento estranho, e isso é produto de um experimento. A coroa de fênix, a capa de nuvens rosadas e o caixão são parte do conhecimento, parte do ritual.
Lumian assentiu levemente, olhando para o cadáver feminino e disse: se a deixarmos acordar, podemos ajudá-la a recuperar a sanidade? A Madame Mágica balançou a cabeça lentamente, ela provavelmente nasceu um monstro. Nota: 1. Sec 4 do Caminho da Morte, Caminho do Colecionador de Cadáveres. Ponto.